Olá, olá, tudo bem novamente? Vamos fazer hoje a análise do edital da segunda fase da Escola Politécnica, onde saiu muitas vagas para engenharia. Esse ano sempre sai, para a Poli acho que desde o primeiro ano da transferência, dessa maneira, unificada pela FUVEST, a Poli publicou vagas, mas esse ano, excepcionalmente, saiu bastante vaga. Então eu tenho 23 vagas para civil, 9 vagas para engenharia de Minas, 21 vagas para petróleo, 10 vagas para engenharia metalúrgica, 17 vagas para naval, 5 vagas para química e engenharia dos materiais tem 6 vagas, engenharia ambiental 8 vagas e as mais concorridas, depois de civil, acredito eu, engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, 12 vagas, e engenharia elétrica com ênfase em energia e automação elétrica, 9 vagas. A gente sempre fala aqui, se vocês olharem um pouquinho o histórico, vocês vão verificar que a Poli, no último concurso, por exemplo, foi aprovada apenas uma pessoa, as vagas não são preenchidas. E não existe muito uma preocupação com a primeira fase, no caso, porque a relação candidato-vaga ela é baixa. Mas eu vou dar 2 motivos para você, não que você tenha que se preocupar muito com a primeira fase. Na leitura do edital, eu vou dar outro motivo para você se preocupar um pouco com a primeira fase. Com exceção, como eu falei ali, da engenharia elétrica, que geralmente tem mais concorrente, mais de 3 concorrentes por vaga, todas as outras, se a pessoa ela cumpre ali a porcentagem mínima exigida pela FUVEST, ela está na segunda fase e a problema é a segunda fase, essa regra do jogo que eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá. Edital de transferência, a segunda fase, né, da etapa, a segunda etapa do processo de seleção, contará com uma prova dissertativa de duração de 3 horas, contendo 9 questões, valendo 1 ponto cada, né? Ela avaliará o primeiro ano, algumas matérias do primeiro ano do curso de engenharia lá da Poli. Quais são essas matérias? Vão ser 3 questões de álgebra linear, 3 questões de desenho e 3 questões de mecânica. Geralmente, pessoal, é uma questão difícil, uma média e uma fácil, né? Para o candidato, a bibliografia vai estar logo abaixo. Para o candidato não ser eliminado, ele tem que atingir 3 pontos, ou seja, acertar 1/3 da prova. Dos 9 pontos possíveis, ele tem que acertar 1/3. Aparentemente, ele é fácil isso, né? Fala, poxa, que é isso que engana muita gente. Eu gostaria que vocês verificassem isso, olhando o histórico de aprovados. Nunca as vagas na Poli são preenchidas, sempre sobra vaga. As pessoas, infelizmente, não atingem a 1/3 da prova. Elas não estudam, não se dedicam para atingir esse 1/3 da prova, tá? Então é muito importante que você saiba disso. Você, para a Poli, você está concorrendo com você mesmo. Se você fizer uma boa primeira fase, por que eu falo boa primeira fase? Que logo em seguida vai falar sobre isso aqui, ó. Sobre a nota final. A nota final, para efeito de classificação, será computada a soma dos pontos obtidos nas questões válidas da primeira fase, né? Dividido por 8, porque tem 80 questões, e a nota obtida nas questões válidas da segunda fase. Mas essa classificação acaba não importando muito, porque as pessoas, como eu falei, elas acabam não atingindo 1/3 da prova. Isso é real, pessoal, real. Apesar da Poli ter quase todas as provas disponíveis com gabarito, mas a correção ela é muito rigorosa. Ela tem que estar perfeita a questão para você receber determinados pontos. Existem meios pontos, mas precisa estar o critério bem estabelecido lá entre A, B e C. Bom, vamos continuar lendo aqui. O critério de desempate é aluno USP, né? Como eu falei, não é uma preocupação de vocês, porque sobra vaga.
A nota obtida na segunda fase também é outro critério de classificação, e os pontos obtidos em matemática na primeira fase. Aí depois os pontos obtidos em física nem são usados, né? Aí ele começa a falar das listas, né? Que é elaborada uma lista de aprovados por ordem de classificação de acordo com o curso. Você está concorrendo a um determinado curso. Serão convocados para a primeira chamada, para o preenchimento das vagas, os candidatos da lista de acordo com sua classificação. E aí eles vão ter 2 dias úteis, a gente vai ver as datas, para efetivar a matrícula. E depois vai ter uma segunda chamada, que também eu nunca vi nesses 20 anos acompanhando a Poli existir uma segunda chamada, porque não tem gente para chamar. Vamos para as datas. Depois da sua prova do dia 19, você vai aguardar o resultado, né, ou não. Se você não for engenharia elétrica, você já pode começar a estudar até antecipadamente. A gente vai falar isso depois na leitura no final do edital. Mas no dia 3 e 4 de junho, você vai lá presencialmente no serviço de graduação e entregar a sua documentação, que é o seu atestado de matrícula e seu comprovante atestado de vínculo. Parece as duas mesmas coisas? Atestado de matrícula da instituição, unidade de origem do candidato, com a especificação do semestre, o ano que está matriculado, e atestado que comprove o vínculo do aluno com a instituição, unidade de origem, com a especificação do semestre, o ano e a situação do aluno no curso. Eu acho que isso mudou, que geralmente era o atestado e o histórico, talvez venha uma retificação. Mas são os documentos que comprovem que você está vinculado, que você tem um vínculo com uma instituição de ensino superior. Bom, na segunda fase, né, depois ali, no ato da matrícula, aí tem mais documentação, não vai ser o caso aqui, essa documentação da matrícula exigida ali na Poli. Vamos para as datas aqui, ó. Aí fala sobre as equivalências, que a gente vai tratar disso em outras lives, né? Já tem todo o esquema de equivalências prontos. Você pode tanto conseguir equivalência pela prova, quanto pelas matérias cursadas na sua faculdade de origem. Então, no dia 3 e 4, tem essa entrega de documentos no serviço de graduação. No dia 22 de setembro, isso é uma coisa boa, está lá para frente a prova da segunda fase. No dia 15 sai a lista, a primeira lista, e no dia 17 e 18 de outubro sai a primeira lista de convocados. No dia 22, como eu falei, a segunda lista, que geralmente isso acaba não acontecendo. E aí logo na sequência do edital da Poli vem um programa completo de álgebra linear, com bibliografia, o programa completo de desenho com bibliografia e o programa completo de mecânica geral, também com bibliografia. De um modo geral, obviamente, isso não é padronizado para todos, mas todo mundo considera a matéria mais fácil como desenho, mas você precisa treinar bem para ter a sua pontuação, que teoricamente você pode passar só acertando os pontos de uma das matérias, acertando esse 1/3. Mas em segundo lugar, mecânica, em terceiro lugar, álgebra linear. Mas todas elas, como eu falei, tem uma questão fácil, uma média e uma difícil. Bom, outra coisa importante da Poli, como eu estava falando, deixa eu aqui pegar o quadro de vagas para colocar aqui para vocês sobre o quadro de vagas da Poli. Porque isso é fundamental no seu estudo e a gente quer ser bem sincero aqui com vocês em relação à sua preparação. Deixa eu colocar na tela novamente esse quadro de vagas. Aqui, pessoal, se você está tentando para as outras engenharias aqui, engenharia Lorena e São Carlos, você precisa estudar muito para a primeira fase, porque ela não tem segunda fase. O que vai classificar você vai ser essa prova da primeira fase.
No caso da Poli, engenharia civil, talvez, mas eu tenho certeza que engenharia de minas, petróleo, metalurgia, naval, química, talvez, materiais, talvez ambiental e certamente elétrica, as duas de elétrica, essas que eu falei, que certamente vão ter menos candidatos por vaga. Então, você não tem a necessidade de estudar para a primeira prova. Você já, desse exato momento, você já pode começar a estudar para a segunda fase. E é isso que a gente recomenda. Tanto é que o GETUSP vai lançar o curso da segunda fase dele já agora no dia 15. Eu vou pegar, para vocês terem certeza disso que eu estou falando, eu vou pegar a relação candidato vaga, não, vou pegar aqui a nota de corte, já com a nota de corte, para vocês entenderem um pouco isso que eu estou falando e se convencerem que esse é o caminho mesmo, esse é o caminho que vocês vão obter o sucesso aí na aprovação de vocês. Então, novamente na tela, analisando ano passado, como foi, ano passado tinham 26 vagas em civil, 88, como eu falei, civil não está nesse patamar, mas ainda tinha uma relação candidato-vaga muito pequena. Por quê? Porque 18 pessoas foram ausentes, aqui ó, esses 18 ausentes, e 65. Então eu teria ali 78 candidatos passariam para a segunda fase, passaram 65. E o cara que passou com menos pontos, ele passou com 24. Ele só não zerou em nenhuma das questões da primeira fase. Mesmo tendo bastante mais inscritos, você vê que tem que ter uma relação aí. A sorte foi lançada para ele fazer a segunda fase. E esse é o grande erro. A pessoa fala, puta, que coisa fácil, não acredito que isso aconteceu. E aí ele olha ali, ó, se o cara tá, por exemplo, aqui, engenharia metalúrgica, 10 vagas, 1 inscrito, né? Ele, 24 pontos é o mínimo que precisa para passar. Então, o 45 foi o que a pessoa tirou. Ele vê 10 vagas, só eu estou inscrito, é lógico que eu vou passar. Mas aí ele não consegue, que foi o caso do ano passado, não conseguiu atingir a nota mínima. E você pode ver isso para naval também, para materiais, aí 8 vagas, 16, 1 ponto. Então, todas aqui, ó, aqui é a relação candidato-vaga. E elétrica você vê que é um pouquinho maior, não tão maior. 2,9, 1,3, ambiental 2,6 e civil. Ó, então aqui, ó, ano passado quem teve a relação candidato-vaga maior foi ambiental. Então vão passar 3 candidatos por vaga na segunda fase. Apesar da sua nota da primeira fase ser computada como na média final de classificação, infelizmente isso não vai servir de nada, como eu falei para vocês, porque não vão se preencher o número de vagas e essa classificação ela não vai ter a mínima importância. Outra coisa importantíssima que eu quero colocar aqui na tela e que é o primeiro passo para vocês estudarem é a realização das provas anteriores, e a Poli dá uma mão na roda aí para todo mundo. Ela coloca, ó, desde 2004, só coloca um asterisco em 2004 que a álgebra linear não fazia parte do programa, e tem algumas ciências dos materiais também fazia parte do programa e saiu. Vamos pegar a última prova. Ela divulga a prova na íntegra e com gabarito. Olha aí, ó, com a resposta esperada. Então, com o curso e com as provas anteriores, você tem condição de se preparar até setembro. Então, você, aluno que pretende a escola politécnica, se matricule no nosso curso de GETUSP, não no da primeira fase, mas se matricule já direto no da segunda fase. A partir do dia 15 da semana que vem, ele vai estar disponível. Aí você vai ter abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então vai ter 6 meses, arredondando 6 meses, para você se dedicar a essas 3 matérias,
Se você já faz uma dessas 3 matérias na sua faculdade de origem, nesse primeiro semestre, se dedique mais a ela, no segundo semestre, se dedique mais a ela, mas eu tenho certeza que se você se preparar focado direto na segunda fase, resolvendo exercícios, assistindo às videoaulas, participando das nossas tutorias, você vai estar habilitado a passar na poli e tá lá, cravar pelo menos 1/3 da sua prova, tá bom? Não se enganem, é que tirou a lista, eu ia mostrar a lista de aprovados, é realmente impactante, com aquela quantidade de vaga, a gente só vê um aprovado. Você é o seu maior concorrente. Para a escola politécnica, você vai perder só se você não atingir 1/3 da segunda fase. Escreva o que eu estou falando, né? Faça isso, tem que ser uma prova impecável, a correção ela é rigorosa, não tem vista de prova, então você tem que mandar muito bem na prova sim, tá bom? Valeu, pessoal. Eu volto aí depois para responder as perguntas no chat, então.